Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou a Gi Rosseto e hoje nós vamos estar demonstrando como utilizar ferramentas de marketing para impactar mais as vendas do seu negócio. Então, falando sobre as estratégias de marketing, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é que marketing não é vender. Muitas vezes as pessoas pensam que marketing é fazer venda. Esses dias eu vi uma definição que eu achei muito interessante, que fala que marketing é sobre contar histórias. Então, quando você vai anunciar um produto, ou um serviço, ou a sua marca, você tem que contar a história. Você tem que mostrar, né, o que é que ela traz de importância para o seu cliente, o que é que ela causa de envolvimento. Então, hoje em dia, né, a gente consegue fazer uma venda mais fácil se a gente criar envolvimento, se a gente mexer com os sentimentos. Nós estamos aí na época de Natal. Por que Natal é a época que mais vende? Porque tem toda uma história por trás. Tem o Papai Noel, né? Tem essa questão da família unida, final de ano, é o fechamento de um ciclo, presentes e tudo mais. Então, é uma história por trás. Então, o poder das histórias é que faz grande diferença na questão, né, da divulgação da empresa, sua marca, seus produtos, certo? Então, quando a gente fala de marketing, o mais comum hoje em dia é o marketing digital. Considerando a quantidade de horas que os brasileiros, principalmente, ficam no celular, é muito importante a empresa estar presente no digital, né? E, para isso, a gente fala muito da questão do funil de vendas. O que é o funil? A gente até trouxe a imagem aqui para vocês, né? Que ele representa aí um funil mesmo, né? Um triângulo invertido, com 3 fases, basicamente. Então, a primeira fase é a fase que a gente começa a atrair a atenção dos clientes, né? É a fase que você vai fazer com que esse cliente descubra a sua empresa, comece a entender o que é, os produtos e tudo mais. Então, é uma fase de atenção geral, certo? Você vai atrair muitas pessoas ali nessa questão só da atenção. Depois, no meio do funil, quando ele já vai diminuindo, né? O que é esse meio de funil? É quando a pessoa que está vendo aquela sua divulgação se reconhece naquela situação, se reconhece no problema, se vê ali. Aí você já começa a filtrar, já começa a ser menor o número de pessoas interessadas em sua marca ou produto, porque só vai seguir para frente, né? Só vai seguir com você aqueles que realmente tiverem uma identificação com a sua marca, com a sua empresa. E é por isso que hoje em dia a gente fala em propósito. Se você só vende produto, se você só pensa em preço e sempre as mesmas coisas, fica difícil você sair à frente da concorrência. Então, você precisa de diferenciais. E é esse diferencial que vai entrar ali no meio do topo do funil, no meio do funil, né? Para que as pessoas se identifiquem, então, com aquilo que você está propondo. E, no final, no fundo do funil, é que realmente as vendas são convertidas. Quando você consegue, né, chegar no seu cliente, aquele que é o perfil que você definiu, aquele cliente que realmente identifica com a sua marca, com seus produtos, com o seu propósito, certo? Para fazer essa ideia, né, para criar um marketing voltado a toda essa estratégia, você tem que pensar em como estruturar todas as suas divulgações. Como que eu estruturo as minhas divulgações? Pensando antecipadamente no que é que eu quero atingir. Então, é interessante que a gente faça um cronograma de posts, né? Nunca deixe para fazer o marketing, a sua ação de divulgação, no dia, porque às vezes surge um imprevisto, na correria, você acaba deixando de lado. Então, é interessante que você faça o cronograma, por exemplo, da semana que vem. O que é que eu vou postar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado e tudo mais. Às vezes até no domingo é interessante, para você não deixar, né, a sua empresa um tempo sem ter nada aparecendo ali para os seus consumidores. E final de semana o pessoal está mais tempo também no celular. Então, você cria já os itens que você vai fazer divulgação, monta esses itens com editores de vídeo, editores de imagem, né? Tem aplicativos gratuitos para isso. E você montando, você usa essa ideia. Então, um exemplo, roupa, que é muito comum, né? A gente vê bastante lojas divulgando as suas peças. Normalmente, o pessoal vai lá, tira uma foto e coloca só a foto no Instagram, no Facebook. Eu achava até interessante. No começo, eu seguia muitas lojas e olhava. Hoje em dia, eu não olho mais, porque enjoa você ficar vendo só a roupa o tempo todo, só as peças que a loja tem. Então, se a gente fosse colocar isso dentro de um funil de vendas, como seria uma postagem interessante que faria com que o cliente
sempre estivesse acompanhando ali aquele perfil, né? E às vezes você criar um envolvimento. Então, para chamar a atenção, né? A ideia lá do topo do funil, como combinar os vestidos com os modelos de calçado. Opa, né? Isso já me chamou a atenção. Então, eu vou olhar melhor esse post. Aí depois, né, eu vou conseguir me identificar ali no meio do funil, que é me reconhecer naquele problema. Então, você tem vários vestidos aí na sua casa, vários tipos de calçado, e às vezes você fica na dúvida de qual deles utilizar, qual é a combinação perfeita, cores, altura de salto, formato de salto. Então, isso já mostrou para mim uma dor que eu tenho. E aí, depois, né, para reverter, você vai pegar e mostrar cada tipo de vestido. Então, um vestido longo, mais solto, de um tecido mais fluido, tem que utilizar tal tipo de calçado. E isso é legal porque, às vezes, uma loja de roupa, ela pode até fazer uma collab, né, a famosa colaboração com uma loja de calçado. E aí você tem dois tipos de público, tanto o público da loja de roupa como o público da loja de calçado. Você, às vezes, até aumenta, né, o nível de interessados nos seus produtos quando você faz esse tipo de ação em colaboração. E você gera conteúdo informativo para o seu cliente, né? Curiosidade, informação relevante. E não só aquela repetição de ficar jogando fotos sem histórias, né? Sem aquele envolvimento na internet. Então, essa é a importância da gente colocar o marketing dentro realmente das estratégias, né? Até o funil, tem o funil AIDA, né? O que é o AIDA? A mesma estrutura aqui, né, do triângulo invertido, que primeiro é a atenção, né? Depois é você gerar o interesse, depois entra no desejo do cliente e, por fim, gera uma ação, que é você fazer com que o cliente, então, me chame no WhatsApp, mande um oi que eu mando para você um catálogo, né? Ou um informativo, que a gente vê muitas vezes as empresas distribuindo e-book e tudo mais. Por quê? Você filtra, então, aqueles interessados realmente na sua empresa. E depois você pode fazer um contato com eles, né? Ali dentro, às vezes, do próprio e-book, ele vê realmente a importância da sua empresa, a relevância, a seriedade, e aí você convence ele a estar fazendo negócios, a estar fazendo contato, e assim por diante. Então, a estratégia de marketing é justamente utilizar dessas ferramentas para você realmente conseguir estar o tempo todo ali, né, no interesse do seu cliente. E falando em tempo todo, as postagens constantes. Todo dia você ter uma ou duas postagens ali, pelo menos no Stories, né, para que esse cliente esteja vendo a sua empresa o tempo todo. Quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente fala, né, que vender é estar sempre na mente do seu cliente. Mesmo que não seja naquele momento, quando ele pensar em algo relativo àquilo que você trabalha, ele vai lembrar primeiro da sua empresa. E, provavelmente você vai ser o primeiro que ele vai procurar. Então, vender é sempre estar à vista, certo? Esse foi o Administre e Lucre de hoje. No próximo episódio, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Acompanhe a gente nos canais do YouTube, nas redes sociais, no portal Diário Cidadão e também na Rádio 104 FM. Até mais!